sistema é bizarro, porque, tipo, seria só legal se a gente pudesse fazer do outro jeito. E, obviamente, do outro jeito polêmico, né? E aí... mas é episódio proibido. Até demais pro meu gosto. Eu acho que a gente não precisa mencionar que episódio proibido existe, porque eu não gosto dessa pau no cozice. Mas tem que mencionar, porque é criando o lore do podcast. O lore. É, Você o acha que lore. isso aqui é Jovem Nerd, ô filha da puta? Não, a gente é melhor. A gente aprende porque... A gente aprende com o que eles fizeram de bom e melhora o que eles fizeram de ruim. É, mas corta tudo isso aí, pelo amor de Deus. Não pode ficar nada disso. Tipo, Não pode ficar nada do episódio proibido? Nada. É, o mundo não está pronto pra essa teoria. Nem um pouco. Pior Pois que não bem. tá mesmo, doido. E pior que assim, eu nunca vi ninguém falando disso, doido. Eu acho que é a gente que criou essa porra. A gente que chegou a essa conclusão. Não, eu acho que eu tive um momento brilhante de iluminação. E aí, quando você redpila alguém dessa maneira, envolvendo... Não tem volta, tá ligado? É. O cara fica... Porque marca, né? Marca. Marca demais. Aí o cara fica louco, velho. O cara nunca mais volta ao normal, aí já era. Enfim, Id, o LoL tá em alta, mais em alta do que estava antes, né? A gente já tinha comentado como o LoL estava em alta, estava passando por uma fase muito boa, agora dobrou a fase muito boa. Pois é incrível, né? Tá ultrapassando o que já era, tipo, recorde. A gente tá que nem a Dilma, né, velho? Quando a gente alcança a meta, a gente dobra ela e a gente pior que alcançou tá a meta de novo. Tá literalmente, por exemplo, no sábado eu fiz um tweet comemorando que o LoL pela primeira vez tinha ultrapassado 100 mil visitas em um mês. Pela primeira vez já tinha chegado mais ou menos perto, mas nunca tinha passado de 100 mil. Beleza, isso foi no sábado. Aí eu fui ver os números de domingo e hoje, e só domingo e hoje, ou seja, em 2 dias já foram 50 mil visitas. Ô, top! Se eu fosse uma pessoa mais confiante, né, eu diria que era tudo obra do podcast, mas infelizmente não é isso não. Não é Bolsonaro, ainda. É o Bolsonaro, é o nosso querido amigo presidente Trump. Mas o podcast tá lá, já tá subindo, subindo. E a expansão, né? Porque antes o LoL, tipo, realmente é o novo LoL, né? Porque antes ele era só aqueles negócios, né? Japonesinha, joguinho. Agora tem mais coisa. Tem opiniões, tem políticas, tem podcast, tem muita coisa agora. O LoL é o site do homem moderno, né? Homem moderno. Não é mais o testosterona, agora é Loligon. Agora é o Loligon. Pô, testosterona? O testosterona era o outro que tava outro dia tweetando negócio de feminismo, sei lá. Sei lá, porra, não me importa o que ele fez, mas esse era o slogan dele. Eu só sei que, meu Deus. Não, agora é o LoL. Agora é o LoL. O slogan dele era o blog do macho moderno, eu acho, alguma coisa assim, mas isso aí não tá com nada, meu irmão. O negócio é Loligon. É Loligon. E vale lembrar também, né, que, por exemplo, agora é um novo público que não vinha antes e tá vindo e pelo visto tá voltando, porque tá gostando, né? Tá aí, então é uma coisa que veio aí pra adicionar. Porque quem não gosta do site já não entra no site de qualquer jeito, né? Então, tipo, foda-se, quem vê e vai lá, vê que não gosta, vai embora. E também, meu irmão, ninguém pediu pra voltar não, tá ligado? Foda-se. Não, e assim, você nota pelos comentários que a grande maioria das pessoas que entram se identifica com o site, gostam do site. Tem um outro que é o carinha que discorda e aparece lá só pra discordar, né? Mas são poucos, né? Tipo 10%. E tem uns que, apesar de concordar, né, precisam de moderação. Então... tem alguns que precisam ser censurados. Mas aqui, e aí? Então aqui é uma ditadura que a gente vive. Não, mas eu admito que eu tive um pouco de... um pouco de power trip
quando eu descobri que, como moderador da sessão de comentários, eu posso não só recusar e apagar comentário, como posso entrar e totalmente editar o que uma pessoa disse. Ou seja, eu tenho todo o poder na mão, doido. Eu sou o Ministério da Verdade na parada. Então, Caralho, assim, eu admito que eu me senti meio balançado quando eu descobri que eu tinha todo esse poder na mão. Então, por exemplo, próxima vez certas pessoas comentarem no LoL e aparecer eu adoro chupar girombas gigantes, né? Quem sabe? Não tô dizendo que vai ter sido eu, talvez é a pessoa mesmo que escreveu isso, né? O poder corrompe, velho. A gente já tá praticamente em 1984 aqui, socorro, velho. O poder corrompe demais, bom demais. Mas então, Indy. Então, Indy! Indy, né? Que Indy. Agora eu tenho 16 anos. Indy. Indy. Tá vendo? Procura uma namorada índia. Um amor índio, não era? Procura um amor índio. Procura um amor índio. Bom demais. Então, continuando, Id. Agora sim. Manda, fala, qual é? Uma semana depois da grande vitória do nosso querido Donald Trump, uma noite inesquecível que a gente já discutiu muito naquele podcast especial, que a gente tava totalmente bêbado de sono. Pois é, né, que foi um dia depois e, por incrível que pareça, a gente, né, sem motivo algum, porque eu sinceramente, é foda, né, tipo, tu vê no outro dia, tu fala, porra, eu queria ter dormido, né, mas no dia não deu, velho. Não deu. E aí eu fui dormir o quê? Umas 6 horas da manhã, velho. Outro dia eu tava destruído. Eu fui direto pro trabalho. Quando a gente gravou aquilo, eu tinha dormido tipo 5 horas em 48 horas. 5 horas em 2 dias. Mas ainda assim eu acho que a gente foi bem. Foi bem. Só ter tirado uma parte ou outra assim, mas 90% foi bem. Foi bem. Porra, teve aquele negócio lá, verdade. Não, esse podcast foi ruim. Não, verdade. Foi bom, mas o pessoal gostou. Então, uma semana depois da vitória do Trump para presidente dos Estados Unidos, está no meio do calor da transição, né? Ontem, domingo, ele já anunciou 2 das principais posições. E seguiu mais ou menos a lógica que o pessoal esperava. É o Reince Priebus, que é o atual presidente do Partido Republicano, para Chief of Staff, para chefe de gabinete. E o Steve Bannon, que era o CEO do Breitbart e foi o CEO da campanha do Trump, para conselheiro-chefe da Casa Branca. E é uma indicação muito interessante, porque o Reince, ele representa o establishment do Partido Republicano. Ele é muito próximo do Paul Ryan. Já o Steve Bannon, ele representa o outsider, ele representa tudo que é fora, que combate o establishment, né? E assim, os dois eram cotados para ser chefe de gabinete e o Trump acabou fazendo essa combinação de botar um numa posição e outro numa posição de quase mesmo poder. É meio que uma estratégia de um ficar contra o outro, digamos assim, um ficar rival do outro. E a questão do Reince, eu vi algumas pessoas comentando que é até uma jogada meio interessante, porque como ele é um cara que é muito leal ao Paul Ryan, ele pondo perto dele assim, meio que aquela coisa, né? Mantenha seus amigos perto, seus inimigos ainda mais perto. Mas de qualquer coisa, o Reince foi um cara que ajudou muito na campanha e em momento nenhum tentou atrapalhar a campanha do Trump, sim, nem durante a primária, nem depois. O que eu ia falar, né, é que eu acho que era meio inevitável, né, isso acontecer. Ele precisava dar um cargo assim pra alguém assim, inevitavelmente. Por mais que ele... Eu acho que isso não é, como é que se diz? Não fura em nem um pouco o discurso dele, por ele fazer isso, e ao mesmo tempo era algo que ele tinha que fazer. Tipo, era inevitável, alguém grande no partido e que participou da campanha, né, também. Ele agradeceu pra ele no discurso dele, se eu lembro corretamente. Foi isso mesmo. Então, tipo, já era algo que ele ele já pretendia fazer, né? E eu acho que não é ruim, não. Eu também não acho ruim, não. Okay. Eu também não acho ruim, não. Eu acho uma decisão bem equilibrada e bem justa pros dois lados. Tanto pra ala mais establishment quanto pra ala mais rebelde. E tem uma questão muito interessante, porque com essa indicação,
a cadeira de presidente do Partido Republicano fica vaga, né? Vão ter que escolher outro presidente. E aí que é muito interessante, porque a chance do Trump botar alguém de confiança dele e meio que começar a comandar o partido com o trumpismo, né? Com a filosofia do Trump. Não, mas sobre o Steve Bannon, né? Vale citar que, por exemplo, ele sim, né? Foi uma decisão interessante por justamente eles serem meio que a resistência, né? Do Trump nas mídias, né? E o Trump, né, divulgou recentemente que inclusive eu acho isso um pouco ridículo, né? Mas ele anunciou que também vai ter mulheres e gays no staff. Não acho que isso era necessário, né? Afinal, ele precisa de pessoas lá e isso encaixa no critério pessoas, mas o gay aí, né, pode ser o Milo. Nossa, se fosse o Milo, o Washington Post fez um artigo cotando o Milo para porta-voz, né, para secretário de imprensa. Agora, eu acho que não rola, porque primeiro eu ouvi falar que não pode porque ele não é cidadão americano, né? Exatamente, era o que eu ia falar. Agora, sim, lógico, se ele for oferecido o trabalho, agilizam logo, ele ganha uma cidadania num instante, né? Não, mas é muito trabalho. Improvável. Não, e é muito improvável, por mais que o Milo tenha esse destaque, tenha esse talento, ele é uma figura diferente para. Não, pois é, ele teria que ser muito, como é que se diz, notado pra ser isso. Tipo, seria possível, mas ele teria que, tipo, ter mais exposição do que ele já tem pra conseguir isso, porque ele realmente não é um cidadão americano, e eu tenho quase certeza que deve ser preciso cidadania americana pra ele servir o cargo, né? O que não seria muito problema, porque a dele é britânica, né? Então, tipo, deve ser muito fácil conseguir. Não, e com o empurrão do governo, né? Mas a minha dúvida é que eu não sei se é só ser cidadão americano ou se você tem que ser cidadão natural, entendeu? Como, por exemplo, eu sei que no Pentágono... natural eu acho que não precisa. Mas, por exemplo, no Pentágono você só pode trabalhar dentro do Pentágono quem é cidadão natural mesmo. Ah, legal. Mas, por exemplo, eu não sabia disso. Mas, por exemplo, eu sei que para outros cargos... Inclusive, por exemplo, presidente eu não sei, né? Provavelmente presidente não. Só pode ser cidadão natural. Por isso que o Schwarzenegger não pode ser presidente. Exatamente. Mas, por exemplo, aí é que tá. Até senador você pode. Então, se um senador pode, por que um chief of press, assim, o press secretary. Press secretary. Por que não poderia? Eu também acho. Tem que ter noção também. A primeira dama também não é cidadã natural, né? Então, eu não sei até onde a legislação vai, mas eu acho que pro Washington Post ter feito essa observação, por mais que tenha sido meio na brincadeira, meio sério, que foi o tom assim do artigo deles, eu acho que é porque deve ser permitido, né? Deve ter alguma regra que permita. E assim... Não, é aquele negócio, né? Primeiro de tudo, ele nem seria uma cogitação se não fosse possível, né? Então... Mas seria bizarro, assim. O Milo é muito bom, seria incrível, só que... No mundo real não funciona, eu acho, né? Não. É lógico que assim, se ele entrasse, ele ia... E você vê como quando ele fala sério, ele é extremamente bem articulado, tudo. Só que ele tem essa bagagem toda, não tem como você botar. Não, é que ele é uma pessoa um pouco polêmica também, né? Eu acho que, por exemplo, mas não polêmica pelo que ele fala, mas pelo que ele faz também. Assim, eu acho que ele, para um cargo dessa seriedade, assim, digamos, não ia colar muito bem. Mas seria no mínimo engraçado se, por exemplo, ele ficasse lá por um tempo, depois vissem que não ia dar muito certo, tirassem ele só pra ele ficar lá por um tempo mesmo. Hoje tiveram novidades e um nome que tá muito falado pra Press Secretary, pra porta-voz, é a Laura Ingraham, que é uma comentarista de rádio, né? Conservadora. E hoje também diz que tá fechando a lista para secretário de Estado e tá mesmo entre o John Bolton
um diplomata, ele foi embaixador da ONU no governo Bush, ele tem muita experiência com política externa, coisa e tal, em administrações republicanas. E o Rudy Giuliani, né, que é o ex-prefeito de Nova York, que é mais leal ao Trump, é do grupo fechado do Trump mesmo, né. Eu, particularmente, eu preferia muito o Rudy Giuliani, não só pela proximidade com o Trump, mas porque ele não tem um discurso muito intervencionista que o John Bolton tem. O John Bolton tem muito aquela linha dos Bush, sabe? Aquela linha de guerra internacional, barará, eu acho que o Trump tem que ter cuidado para não cair, né, nessa mesma linha. Falando de games agora... Só um pouquinho, né, dessa coisa chata pra caralho que eu já não aguento mais. Chega ao final do ano, eu fico saturado de games, que é muita coisa, é muito jogo, é muita coisa pra você acompanhar. Eu falo assim, não quero saber dessa porra. Mas tem duas notícias muito interessantes, né? E que mencionadas no nosso primeiro episódio, Guia de Games do Natal. Que foram os dois lançamentos, em termos de console, né? Pro fim do ano, que foram o PlayStation 4 Pro e o Mini Nintendo, né? Como é que é o nome dele? NES Classic Edition. NES Classic Edition. Pô. Uma notícia sobre um deles é muito boa e a outra é muito ruim. E aí, vocês sabem qual que é? Tá na cara, né? Qual? A gente avisou. Normalmente a ruim seria da Nintendo, né? Mas não dessa vez. Não dessa vez. A mãe Nintendo surgiu forte. E o NES Classic esgotou, né? Eu já sabia, eu cantei a música. Exatamente, a pedra foi cantada primeiro no Lolicon, principalmente pelo complexo, né? Eu não acreditei tanto assim, mas é real. O NES Classic Edition esgotou em dias. A Nintendo devia estar com o pé atrás no estoque também e não fez um estoque potente. Como sempre, né? A Nintendo toda vez faz isso, é uma coisa irritante isso. Aí vem aquela clássica desculpinha no Twitter, Nintendo of America. Hey, guys! A gente sente muito por esse inconveniente, né, e tal. Mas bem, eles falaram que vão produzir muito mais e que até o Natal vai estar todo mundo feliz. Vamos ver, né? Pelo menos dessa vez eles não culparam a greve dos portos, que nem eles falaram do Amiibo da e diga-se de passagem, os novos Amiibos também esgotaram incrivelmente rápido. E que leva, mas Amiibo a Nintendo realmente não produz muito. Eu nem sei se eles esperavam isso, mas o NES foi definitivamente uma surpresa e esgotou na velocidade da luz. Mas eles estão prometendo compensar isso até o final de ano. Eu acredito. Ou então eles perderiam bastante dinheiro, né? Eu acredito que eles consigam fazer um outro carregamento grande até o final do ano, só que dependendo da escala do sucesso, realmente vai faltar. E eu queria só comentar aqui com uma outra previsão que eu fiz. É que eu não sei se vocês já viram, mas o NES Classic Edition está sendo muito criticado porque o cabo do controle é muito curto. Tem exatamente. Tipo 1 metro e pouco, assim, é muito, muito curto. Então, tipo, não dá pra deixar o bichinho na estante e ficar no sofá com o controle porque não chega. Aí eu fiz a previsão no Twitter que o primeiro, que o produto mais vendido no Natal seria o NES Classic Edition primeiro e segundo adaptador seria um extensor de cabo pro controle. E está se realizando já porque o extensor está sendo hiper vendido na Amazon, já tá tipo no top 5 dos produtos mais vendidos. Sim, verdade. E vejam bem, é um extensor de $10. É 1/6 do preço do jogo. Mas ainda assim é essencial pra jogar, né? É o preço de um segundo controle, que um segundo controle é R$9,99 também. É verdade, é o preço de um controle. Sim, mas no caso... mas no caso é tão essencial que um controle é $20, praticamente. Porque não tem como você comprar um sem o outro. Mas enfim, esse foi um pequeno defeito técnico que não impede em nada o videogame. E até agora ele é um sucesso, né? O outro, que a gente vai falar aqui também, é um rumor não confirmado e muito estranho e muito potencial de ser falso também. Que ficou muito famoso aí recentemente. A gente vai colocar o link aí de uma thread no NeoGAF que, by any means, é 0% confiável para certas coisas, mas para outras é bastante. De um
PlayStation 4 Pro derretido, né? E aí, o que tu acha disso? Bom, eu acho muito suspeito, né? É lógico que tem sempre a chance de ser um problema de fabricação isolado, como pode muito bem ser. Você precisaria de outros casos para realmente se comprovar um problema sistemático, né? Um problema de verdade. Mas pelo jeito que aconteceu, pelas circunstâncias, pelo jeito que o pessoal analisou, é muito, muito suspeito, né? Porque a parte na lateral que derreteu, de acordo com o pessoal que já abriu o console e já viu como ele é estruturado, não tem nada ali naquele canto que aqueça. Então, não teria como derreter ali. A não ser que essa unidade específica veio com um defeito de fabricação gigantesco, sei lá, veio invertida, sei lá. Montaram errado. Montaram errado. O que, inclusive, justificaria queimar, né? Porque vai que o cooler não tá ali onde precisa estar. Exatamente. Pode ser. Mas então, não tiveram outras pessoas reclamando disso, ao contrário do que, pelo que eu pesquisei também, né? O PlayStation 4 normal tinha um probleminha, acho que era no eject dele. Alguns tinham esse problema. Isso era um problema mesmo. Diferente desse PS4, que é o primeiro que aparece e outra pessoa ainda não reclamou até agora. Tem o mesmo problema. Então, provavelmente, na verdade, não é real. Aí vocês perguntam por que a gente falou disso. Sei lá, só pra cornetar a Sony mesmo, maluco. Se eu te falasse que, apesar de a gente ter conversado mó de boa no elo perdido lá, né? Que tá aí agora perdido pro espaço, eu tô mó mal de, sei lá, falar sobre esse assunto assim, não sei porquê, cara. Porque você foi programado desde criança pra se sentir uma coisa, mas é verdade, não é? Você não pode tocar nesse assunto. Você não pode nem pensar, porque só de você começar a pensar, você já tá se provando o pior de todos os seres humanos. Você tá se tornando... Não, tá aí. Eu não acho que tenha muita coisa a ver com isso, não. Eu acho que, inclusive, muita gente pensa. Elas só não expõem a opinião justamente pelo que as outras podem pensar dela, por exemplo. Exatamente. O que a gente vai expor nesse episódio, eu queria dizer pro público que a gente não tá tentando convencer vocês disso. Não quer dizer que a gente acredite nisso, nem que a gente quer que você acredite nisso. A gente só vai expor a teoria e qualquer red pill é meramente não intencional, entendeu? A gente não tem como. Por exemplo... Não, funciona mais ou menos como o Complex falou, mas, assim, só detalhando mais, o negócio é o seguinte, a gente está meramente expondo informações sobre coisas não tradicionalmente expostas na mídia, né, e que pode ou não ser feita uma conexão entre outras coisas. A gente também muitas vezes olha, né, e fala que é absurdo, mas esse é todo o ponto de isso existir, né? Tem gente que, tem tesão nisso aí, adora ficar discutindo isso aí. Mas o ponto daqui não é abrir uma discussão. É só a exposição de informação mesmo. É porque o que é legal de teoria da conspiração é que ela é sempre justificável, né? Porque pode ser a coisa mais maluca do mundo, que você fala, isso é maluquice. Aí você tem sempre a resposta, não, você acha que é maluquice porque eles fizeram você pensar que é maluquice. Né? Ou seja, o massa é isso. Você meio que não tem como escapar. Não vai ter Red Pill nesse episódio, zero Red Pill. Porque o verdadeiro Red Pill, ele foi selado já.
O verdadeiro Red Pill tá no episódio censurado, né? Que a gente guardou aqui no baú pra sempre. E infelizmente ninguém nunca irá escutar. Quem sabe, Não, né? Um dia. É porque, mas muito provavelmente não. O que a gente vai falar são versões censuradas, né? Do que a gente tentou falar. Porque a gente passou do limite. E não era essa a intenção. A intenção é fazer um podcast sadio, que a discussão não ponha ninguém em perigo e todo mundo fique feliz. Isso, então, aí no caso a gente teve que redesenhar um pouco o foco da pauta pra se manter no tema, pra não acontecer o que aconteceu de novo, né? Pois é, não, porque a gente seguiu tudo menos o tema também, né, doutor? Não, basicamente, nessa gravação que a gente não vai utilizar, a gente praticamente descobriu um grande segredo. A gente chegou a uma grande conclusão. Não fala isso, A gente chegou a uma grande conclusão do mundo e foi assim um momento de puro esclarecimento. Mas assim, infelizmente é um conhecimento muito poderoso que o mundo ainda não está pronto para escutar. A gente começa, né, aqui falando sobre uma teoria da conspiração interessante, né? Que é uma coisa que que bem ou mal, né? A esse ponto já é estranho não ver, né? Porque tá em todo lugar por aí. Que é o governo mundial, né? O sonho de unir o mundo em uma só nação. Que inclusive é o slogan da FIFA, né? Mas... Tá aí, mais uma prova, né? Nós estamos no meio da grande batalha política dessa década, que é globalismo versus nacionalismo, né? E essa teoria da conspiração, entre aspas, tá no meio disso, que é o grande plano de se instaurar um governo mundial. Como você disse, o mundo inteiro ser uma nação, um estado, com todo o poder centralizado nas mãos de algumas pessoas. Existem dois caminhos teorizados para se chegar nesse governo mundial. O primeiro que a gente vai discutir é um que já existe um exemplo na nossa cara, que é a União Europeia. A União Europeia é a planta desse projeto de governo mundial, porque seria só replicar o que eles fizeram lá, só que numa escala muito maior. E ela passa por diversos passos que a gente vai discutir agora. A União Europeia é uma união de estados que estão juntos economicamente, politicamente e judicialmente, porque tem uma Suprema Corte Europeia que se sobrepõe a todas as Suprema Cortes nacionais. E como é que a União Europeia chegou nesse estágio? Tudo começou lá no pós-guerra, lá para os anos 50, com um simples acordo comercial, um acordo de livre comércio. Não, vamos criar uma área de livre comércio na Europa. Muito parecido com outros acordos comerciais que existem no mundo, como o NAFTA na América do Norte. Eu tenho certeza, quem é mais ou menos da nossa cidade vai se lembrar da ALCA, que tentaram fazer, a área de livre comércio das Américas. Que pegaria todo o continente americano, ou seja, sempre começa com um acordo comercial. Outro acordo comercial que está rolando muito hoje em dia é o tal do TPP, que é a Parceria Transpacífica. Estados Unidos e Canadá, alguns países da borda da América do Sul e alguns países da Southeast Asia, né? Transpacífico. Ou seja, seria outro embrião de você começar a criar um bloco. Essa é a primeira fase. Nessa fase ninguém se opõe, é uma coisa natural, todo mundo acha que vai vencer. Depois disso, você precisa aumentar a cooperação internacional. E como é que você faz isso? É aí que entra outra teoria da conspiração, que é a questão do aquecimento global, né? Muitas pessoas defendem que o aquecimento global, na verdade, não existe. Ele é uma mentira criada por essas elites políticas para forçar uma cooperação entre os países, porque isso dá uma desculpa para chegar à ONU e dizer, não, vamos fazer esse tratamento, esse acordo internacional, com vários países assinando, que a gente vai determinar como vários países vão se comportar diante desse problema e achar já leis e regras comuns para todos esses países. Uma das teorias da conspiração que envolve aquecimento global seria a instauração de um imposto do carbono. E como é que seria isso? Seria um imposto que empresas e serviços teriam que pagar
para tudo que emitisse CO2, gás carbônico, né? Então, por exemplo, se você tem uma montadora de carro, você teria que pagar um a mais naquele carro porque ele emite gás carbono. E eles dizem que o objetivo disso seria diminuir a emissão. Só que, na verdade, seria um imposto mundial que iria todo para a ONU com a desculpa de financiar as ações para impedir o aquecimento global. Mas aí você já começa a criar essa estrutura de financiamento mundial, né? Aí já é o segundo passo. E aí você começa a se perguntar, né? Porra, eu vou pagar o imposto pra ONU. E aí que tudo vai desandar, velho. A ONU é uma das instituições mais corruptas do mundo, velho. Pô, é surreal como eles pregam as Nações Unidas e ainda assim é uma das coisas mais manipuladas do planeta. Mais até que a FIFA, talvez. Não sei se mais que a FIFA, mas... quase lá, né? Como aconteceu com a União Europeia, o próximo passo depois da intensiva cooperação internacional é uma integração territorial, que já, como aconteceu na União Europeia, você não tem fronteiras dentro da União. Você passa a ser cidadão europeu. Então você tem um livre movimento entre todos os países membros. Então se você está na Itália, você pode ir para a Inglaterra e coisa e tal. Isso serve para quê? Isso serve para você ter imigração em massa para certos países, geralmente os mais ricos, que é o que todo mundo quer ir. E com essa imigração em massa, você começa a diluir a identidade natural daquele país. Porque você tem que pensar que num projeto de dominação mundial, os países que resistiriam mais seriam os mais ricos, seriam os mais poderosos. Porque eles já estão bem, eles não precisam expandir. Então você cria esse fluxo de pessoas para ir diluindo a cultura e diluindo aquela sensação de patriotismo, aquela sensação de ligação aos conceitos daquele país, para você conseguir fazer um controle maior, né? E é isso que bem ou mal tá acontecendo lá, né? Não só por esse motivo, mas por outro bem maior. Tá acontecendo fortíssimo em todo o primeiro mundo, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Por causa do México, né? Por causa da imigração ilegal, assim. Existem muitas razões para certas pessoas quererem um aumento de imigração ilegal para os Estados Unidos, né? Você tem várias esferas que ganham alguma coisa, né? Os empresários ganham mão de obra barata, o Partido Democrata ganha votos para nunca mais perder uma eleição, e os chefões, digamos assim, ganham esse diluimento cultural. Que você já vê, nesses protestos anti-Trump, você vê as pessoas queimando bandeira dos Estados Unidos, você vê bandeira do México. Queimar a bandeira dos Estados Unidos era um ato impensável há, sei lá, não mais que 2 décadas. Exatamente. E hoje em dia tem a rodo aí nas notícias. Isso aí era o maior ultraje. Eu tenho certeza que no interior dos Estados Unidos tem algum senhorzinho americano muito puto, velho. Com certeza, porque lá eles são assim, se você bota a bandeira dos Estados Unidos na frente da sua casa, se ela tiver um fiapo rasgado, o cara bate na sua porta e fala: ei, a sua bandeira tá rasgada, você não vai trocar não? Porque é como se fosse um insulto à nação. E mais, né? Não, mas é um crime queimar a bandeira. Não, mas no caso dos Estados Unidos é um crime, mas não chega a ser crime porque é protegido pela primeira emenda, né? Pode se caracterizar como liberdade de expressão. Mas é um grande ato de desrespeito, né? É, um grande ato de desrespeito. Aqui no Brasil, a gente encara isso comumente, cara. Pra gente é bonito queimar a bandeira. A gente já releva, né? Essa coisa, por exemplo, aqui em Natal tem um supermercado chamado Nordestão. E todo supermercado tem uma bandeirona do Brasil gigante na frente, assim. E todos, cara, eu passo, a bandeira tá assim, toda rasgada já, eles demoram um maior tempão pra trocar, sabe? Fica feia, assim. Aí toda vez eu penso e falo, porra, e uma coisa dessa nos Estados Unidos não vai acontecer nunca, cara. E isso é um indício de como a gente encara o nosso país, né? Sim, pouca gente tem amor à bandeira aqui. É um negócio bem triste, né? Bem triste mesmo. E assim, questão do que a gente tava falando, você vê nos protestos, tem uma foto de um cara com uma placa dizendo assim,
patriotismo é racista. Ou seja, você começa a diminuir, a desconstruir esse orgulho da pátria. Então você vai quebrando a defesa, você vai quebrando a resistência. E em cima disso você bota a cultura popular criando essa noção de que você é um cidadão global, entendeu? Não, nós vivemos num mundo globalizado. Você é um cidadão global, você é dos Estados Unidos, você é da Europa, você é do Brasil, você é de todo canto. Né? Se você quer se enriquecer, você tem que estar em todos esses cantos. Então, assim, quando você quebra essa fronteira cultural, você começa a amolecer essas resistências, entendeu? É isso que a teoria diz. Na verdade, é aquela lavagem cerebral da cultura, né? A pouco ir reduzindo a maioria da população que acredita nisso e levar o país a outro rumo. Falando brandamente, pra gente não terminar com outro episódio proibido, né? É aí que entra também um dos argumentos da galera, tipo, white nationalism, coisa e tal, que eles dizem que a cultura de um país é muito ligado à raça predominante desse país, né? Como você tinha dos nórdicos nos países nórdicos, como você tem dos japoneses no Japão, dos coreanos na Coreia, né? Geralmente países que tem um grupo étnico que é grande maioria, a etnia e a cultura são muito ligadas. E o jeito de você quebrar isso é você começar a diminuir essa maioria. Que é o que está acontecendo na Europa com a crise dos refugiados, na Alemanha principalmente. Eles fazem isso por fases, né? Primeiro você promove políticas que fazem a taxa de natalidade cair. E vale lembrar também, né, da política do vitimismo, né? Que também mais entra forte, nisso. Que é mais forte principalmente no caso da Alemanha, né? Eles falam, matastes tantos, então deixa esses aqui entrarem. A mesma coisa tentam botar esse papo no Reino Unido, conquistastes o mundo todo, por que essas pessoas não podem entrar? E assim vai entrando e vai acabando com a população original, né? Cada vez mais do país. É a cultura da culpa, né? É a cultura da culpa. Porque é uma coisa que é feita como uma arma para país rico. Porque o país rico, ele sabe que é rico, muito mais rico que o resto do mundo. Então se você cria essa culpa nele, ele começa a acreditar que não, a gente realmente tem que abrir espaço para essas pessoas. A gente tem que tirar do nós para dar para eles. E é assim que você começa a tirar, a tornar todo mundo igual. Porque para você ter um governo igual, você precisa tirar a resistência desses grandes países. Você precisa deixar todo mundo no mesmo nível. Então tudo é um processo para isso. Como você vê nos Estados Unidos, a população branca diminuindo cada vez mais, o país ficando cada vez mais diverso. Esse discurso de diversidade muito forte. Não, diversidade é melhor, diversidade é muito... A gente tem que ter mais diversidade, mais diversidade, mais diversidade. Tudo passa por isso. A questão na Alemanha com os muçulmanos, na França você já tem 10% da população francesa já é muçulmana. Então, é todo um processo. E para você fazer isso tudo, você tem que instituir essa quebra territorial. Você tem que derrubar as fronteiras. Né? Não é à toa que a fundação do George Soros se chama Open Society. Né? E ela diz lá que a missão deles é lutar por um mundo sem fronteiras, barará, barará. É engraçado demais essa teoria, porque é camada após camada e tudo vai se encaixando. Depois que você já tem essa união territorial, aí você já tem um passo para ter uma união política. Porque são duas coisas diferentes. Né? Como foi na União Europeia, você já tinha a união territorial, união econômica, e aí começou-se a conversa de uma união política. Se lembra que eles queriam fazer uma constituição da Europa. Fizeram um plebiscito na Holanda, fizeram um plebiscito na França, não passou. Aí eles, não, beleza, nós não vamos mais fazer isso. Foram lá por trás e deram um golpe. Eles tentaram na estratégia, né? Holanda e França, assim. Pois é, mas não foi aprovado. Ao invés de eles tentarem fazer em outros países, eles foram por trás e fizeram o Tratado de Lisboa, que era praticamente a mesma coisa da Constituição Europeia. Só que eles fizeram sem precisar do voto. Eles fizeram por trás. Já se criou a União Política. Hoje, na União Europeia, você tem o Parlamento Europeu, você tem o Conselho Europeu, você tem a Suprema Corte Europeia. A Suprema Corte Europeia, ela se sobrepõe a todas as Suprema Cortes nacionais. Então, por exemplo, se você mora na Inglaterra e a Inglaterra deporta você, porque
porque você fez alguma coisa. Você pode apelar à Corte Europeia, e a Corte Europeia pode chegar, ei, não, Inglaterra, a gente deu que esse cara foi deportado injustamente, ele tem que entrar. E o país não pode fazer nada. E você tem leis e leis, regulações e regulações que são decididas em Bruxelas, onde a sua voz é cada vez menor, porque você está discutindo com 27 outros países. Exatamente. Todos os países financiam a maior palhaçada do mundo, né? Que acontece em Bruxelas. Todos os países da Europa financiam isso. E esse tipo de coisa que impulsionou, né, o Reino Unido, além, entre outras, né, como controle próprio de imigração, a ter um Brexit, né? A saída da União Europeia. Foi isso que decorreu de mais de 20 anos que o Nigel Farage brigava contra isso, né? Desde a fundação do UKIP, que é UK Independence Party, né? O Partido da Independência do Reino Unido. Foi muito tempo passando essa mensagem que, ó, isso é um projeto político. O projeto deles é fazer os Estados Unidos da Europa, e realmente é, isso é assumido. Aí não é questão de teoria da conspiração, é assumido dos caras mesmo. Eles querem uma União Federal, eles querem ter um exército próprio, como já existe o projeto. Então, foi todo um projeto de comunicação até que culminou na Brexit, e o povo inglês, orgulhoso do jeito que é, acabou votando para sair, né? Agora, isso leva, né, implicações muito grandes. Porque, como a gente já tinha falado aqui, a proposta é unir. E quando você une, né, ninguém tira a fatia igual do bolo. Sempre tem um que corta um pedaço maior que o outro. E o Reino Unido tinha uma fatia zona, né? Reino Unido, obviamente, dava muito mais dinheiro para a União Europeia do que tirava. E esses fatores chamam a atenção, né, quando vem à luz. O que, seguindo, né, os caminhos do Reino Unido, levaram outros países, depois que viram que é possível, a considerar a meter uma saída da União Europeia também, né? Isso junto com o movimento nacionalista que está crescendo na Europa, né? O mesmo movimento nacionalista do Trump nos Estados Unidos. Que é justamente a resistência a todo esse movimento aí que está sendo provocado no mundo, de não, vamos nos unir, sem preconceito e ódio, né? Sendo que são os que quem mais tem preconceito e ódio, né? Como todo movimento tem a resistência, e a gente só pode torcer para que ela seja mais forte. Porque para passar de uma união política para uma criação de um Estado só, é muito trabalho. É muito trabalho, e você não pode ter dissidência, né? Você não pode ter uma voz forte contra. Então, quando você bota países extremamente ricos como a Alemanha, Reino Unido, França, junto com Estônia, com Chipre, com Croácia, com Bulgária, que são com Romênia, que é um país com Romênia, que é um país extremamente pobre, você começa a ter essa transferência de riqueza, porque é aquilo, não, nós estamos todos juntos, temos que estar todos no mesmo nível. O problema é que esse estar todos no mesmo nível sempre vai significar você tirar do mais rico para dar pro mais pobre. Exatamente. Agora imagina só uma imagem engraçada na cabeça, né? Se por acaso eles concretizassem um terreno só, né, um país só para toda a Europa, e ficasse a Suíça lá no meio, assim. Ia ser engraçado, né? Seria uma rosquinha. Seria uma rosquinha, seria o olho da Europa, assim, lá no meio. Seria que nem aquele meme, né? You came to the wrong neighborhood, motherfucker. Tipo, ia ser um San Marino versão Europa, assim. Gigante. Seria muito massa. Outro passo seria você criar um exército próprio, que já é o que a União Europeia está tentando fazer. E para isso, geralmente você precisaria criar uma ameaça externa, que foi o que eles tentaram fazer quando a Rússia invadiu a Crimeia. Eu não sei se vocês lembram, mas foi uma comoção muito grande, e no Parlamento Europeu eles começaram a puxar muito, a gente tem que ter um exército da União Europeia, a gente tem que ter para se proteger, para fazer frente à Rússia, coisa e tal. Porque para você fechar um país, você precisa ter um exército. E no momento que você tem um exército, você fechar o país se torna muito mais fácil. Porque você imagina se eles fazem um exército da União Europeia e
um exército gigantesco, digamos assim, um exército quase para rivalizar os dos Estados Unidos. Os países vão se sentir mais seguros, vão se sentir com mais poder no jogo mundial. Então eles vão estar muito mais abertos a criar mais união política para poder controlar esse exército igualmente, né? E vale lembrar, né, que tudo quando começa a ficar militar, fica mais sério. Né? Fica mais pesado. E porque outra coisa, né? Para você criar o exército, você teria que ter um financiamento muito grande. Então, você já teria que abrir uma fonte de receita para o governo europeu gigantesco. Ou seja, você teria que fazer um imposto europeu para financiar esse exército. Ou seja, é mais um passo para consolidar um governo de verdade, né? Você vê como um passo leva ao outro, até que você fecha. A União Europeia já tem bandeira, já tem hino, que é a nona sinfonia de Beethoven, né? E eles já doutrinaram a população, principalmente as gerações mais jovens, a se ver como cidadãos europeus. O Brexit mostrou muito isso, né? Os jovens votaram para permanecer na União Europeia, brandindo bandeiras e dizendo: eu sou europeu, né? Eu me vejo primeiro como europeu e depois como inglês. E os mais velhos, que têm aquele orgulho nacionalista maior, disseram: não, a gente é inglês, a gente não é europeu. Exatamente. A gente é inglês primeiro. Então, você vê como é todo um programa, né? Essa juventude não ficou assim por acaso. Não ficou assim só porque ela gosta de viajar pela Europa. Não, isso foi todo um programa de doutrinação em universidades, em escolas, na cultura, né? Como diria o Nigel Farage, bando de maconheiro que não foi votar. Perderam. Exatamente. Porra. E você tem sempre esse reforço do a gente é mais forte juntos, né? O lema da campanha do Remain na Brexit era Stronger In, né? Mais forte dentro. O lema da Hillary nos Estados Unidos era Stronger Together, mais forte juntos, né? Eles criam essa mensagem de que não, a gente juntos somos mais fortes. E é uma mensagem muito, muito sedutora, né? Porque todo mundo quer ser mais forte, todo mundo quer ficar maior. Então você começa a balançar, porra, será que realmente não é melhor a gente ficar aqui nessa união? Será que a gente realmente não fica mais forte? Só que o problema é que o que você tem que ceder, né, os direitos, as liberdades e a soberania que você tem que ceder para conseguir esse poder, lá na frente acabam não valendo a pena, né? Para você conseguir fazer isso, você tem que cooptar a elite toda, né, como você falou. E é muito difícil, porque cada um tem seu interesse e às vezes você não consegue todo mundo. Às vezes você pode criar um grupo grande, mas você não consegue cooptar todo mundo. Então sempre vai ter resistência. É um projeto, por mais que, digamos, eles tenham o Illuminati, tenham toda uma elite, governos, cultura, tudo do lado. Como a gente viu na eleição do Trump, às vezes você pode ter tudo, mas você não consegue fazer. Porque o povo não aceita. Então é muito interessante de ver, no caso da União Europeia, a União está começando a se desfazer, né? O euro é um fracasso, Brexit, o crescimento do nacionalista cada vez mais forte. Eu acho que essa eleição da França ano que vem vai ser um campo de guerra, porque você vai ter um movimento nacionalista muito... Ela vai decidir todo o futuro da União Europeia, né? Porque se a França cai, entre aspas, aí vira efeito dominó. Exatamente. O Brexit já começou. Eu acho que o Trump não aconteceria sem o Brexit. Ou seja, o movimento tá vindo forte. E se a Le Pen entra na França, meu amigo, aí a Europa já era. A União Europeia pode dizer tchau, tchau. Não, a Europa já era, é um negócio engraçado de falar, né? A União Europeia já era. A União Europeia já era. A Europa seria salva, na verdade, né? Hashtag Mega, Make Europe Great Again. Mega, inclusive, é muito melhor do que Maga, né? É, muito mais natural, né? Então Mega vai ser aí o novo slogan. Então, assim, você imagina essa eleição como não vai ser. O jogo de interesses internacionais, dinheiro jorrando de um lado para o outro. A pressão política, eu acredito que até no caso... vamos ver como vai ser, né? Se um governo Trump faria uma pressão política a favor da Le Pen. Às vezes a gente não sabe como os interesses internacionais da administração dele podem se alinhar, né? Mas vai ser muito interessante de assistir. Vai ser a nossa diversão em 2017. Vai ser essa eleição na França.
E existe ainda um segundo jeito de você forçar a criação de um governo mundial, que é a união pós-catástrofe. Que é, digamos, vamos fazer aqui um cenário, vamos imaginar um cenário que existe uma guerra muito grande, vários países são devastados, principalmente países ricos, e quando você vê assim, de repente, o mundo inteiro está em cinzas, está demolido. Você ia precisar de um poder centralizado muito grande para conseguir reconstruir essa galera toda. Principalmente se você derrotar as grandes potências. Porque você pega a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi reconstruída muito por causa dos Estados Unidos e da União Soviética. Se você não tem essas grandes potências pós-catástrofe, você fica sem um poder centralizado. Aí o jeito é chegar, ó galera, a gente se fudeu, vamos sair dessa guerra e criar uma união aqui pra gente se levantar juntos. Foi mais ou menos o que aconteceu na União Europeia, né? O projeto europeu, ele surgiu depois da Segunda Guerra, muito com essa proposta. Toda a guerra acaba com um enorme pacote de reestruturação, né? Mas é que tá, se você não tem um país com força suficiente para financiar esse pacote de reestruturação, quem é que vai financiar? É aquela coisa, eu não tenho como, mas se todo mundo se juntar, a gente consegue. Aí é aí que você consegue criar esse governo mundial. Essa parte da teoria entra muito com a questão da teoria da conspiração da Hillary, da Terceira Guerra Mundial, né? Que a agenda dela era começar uma guerra com a Rússia, muito provavelmente uma guerra nuclear controlada, onde eles conseguiriam dizimar a Rússia, os Estados Unidos também sofreriam muito. Aí no caso os Estados Unidos teria que receber ajuda de uma União Europeia de outros países, e a Rússia seria uma potência a menos para criar uma resistência para um governo mundial. No caso ficaria sobrando só a China, né? E se você parar para pensar nos países que estão em maior perigo de guerra no mundo, bota aí, não digo Rússia, mas Rússia tá sempre ali puxando briga, né? China, Rússia, Estados Unidos, Japão e as Coreias, né? Ou seja, são potências, tirando Coreia do Norte, e que estão sempre à beira na mira de um revólver, digamos assim, né? Então, se você consegue um jeito de enfraquecer essas potências, o projeto de criar um governo mundial fica muito mais fácil. Vale lembrar também, né? A guerra, né? Incentivada, que era uma das... bem ou mal, era uma das promessas da Hillary, uma zona de não voo na Síria, né? Como é que chama? É não voo? Não é não voo. Controlar os passageiros. No flight zone, né? No flight zone. Que iria causar um confronto direto enorme com a Rússia, que eles estavam esperando em transformar em guerra, né? Porque, obviamente, nenhum país engoliria isso facilmente. Não tem nem como, né? Exatamente. E ao mesmo tempo você tinha na Rússia TV estatal passando na TV exercício para proteção nuclear, né? Procure um abrigo mais perto, se esconda, se abaixe debaixo de uma mesa, alguma coisa, né? Ou seja, era uma situação muito bizarra, né? E vale lembrar, né, que guerra é só a gente falou pós-catástrofe, né? Mas guerra é só dos tipos de catástrofe. E no mundo moderno, né, vale lembrar também que hoje em dia pode ser que exista uma catástrofe biológica, né? E sim, indo também, mais além na teoria, né? Aí a gente vai mais fundo ainda no buraco do coelho. E aí, caso ocorra algo do tipo, né, também serviria uma segunda peste negra moderna aí, matando a mesma porcentagem da população. Ia ser um bagulho bem sinistro. Seria sinistro, é a mesma coisa, né? A gente diminui a população mundial, os países perdem força, eles têm que se unir para poderem se reconstruir, né? Encaixa no mesmo conceito da guerra, só que não é uma guerra, né? E aí, no caso, então, a teoria da catástrofe biológica, ela é ainda mais sinistra, porque aí você pode botar que não, eles poderiam criar uma espécie de peste negra 2 que atacasse, digamos, certas
certas faixas demográficas indesejadas, digamos assim. Que eles podiam fazer isso, né? No futuro tudo é possível, né? Talvez já seja, não sei. Não, entendeu? Que aí você já... Mas aí a gente já entra... Porque, tipo, o primeiro bloco ele é interessante porque ele é a teoria da conspiração mais ou menos real, né? É aquela coisa que... Você tem um exemplo, a gente só pegou esse exemplo e botou sobre uma ótica mais sinistra. Mas essa da questão biológica é muito foda, porque... Você diminui a população mundial, você teoricamente conseguiria extirpar certos indesejados. É muito Illuminati, né? De vamos melhorar a raça humana, vamos elevar a raça humana a um patamar que ela nunca chegou, né? Sobre um governo mundial, total. nova ordem mundial e com uma pureza genética, né? É bizarro, é bizarro. É bizarro. E outro tipo de catástrofe que também pode ter é econômica. Que é uma que a gente também sofre sérios perigos. A gente teve uma em 2008 que foi fortíssima, né? Agora imagina aquilo vezes 10. Só que o negócio da econômica, já, né? É que ela é articulável e ela também é controlável, né? Ela é uma coisa que, eventualmente, ela tem que se estabilizar, querendo quem causou ou não ela. E ela geralmente... E assim, a crise econômica, ela é a única dessas, talvez, que seja mais previsível, né? Por exemplo, vários estudantes... existem sempre... Né, caso, eles sabem quando tá chegando. Exatamente. Ela é muito mais difícil de você esconder as provas, né? As provas do crime. Mas seria mais ou menos no mesmo modelo. Você criaria um desastre econômico muito grande, principalmente nas nações mais ricas. Elas ficariam enfraquecidas e a única opção para elas seria uma cooperação cada vez maior. Aí você entra na fase da União Europeia. Não, vamos começar primeiro com o livre comércio para a gente tentar acelerar nossas economias. Não, vamos fazer uma integração territorial, que aí acelera mais ainda a economia, né? Movimento de mão de obra, de mercadorias, de tudo. Aí não, vamos fazer uma união política e quando você vê, governo mundial. As pistas para esse desastre financeiro existem, como por exemplo no governo Obama, dobrando a dívida americana que o Bush tinha deixado. O Bush tinha deixado 8 trilhões, o Obama vai deixar 20 trilhões. Se você chegar num ponto em que a dívida se torna totalmente impagável, totalmente a ponto de consumir o país, os Estados Unidos vai ter que declarar que não vai pagar, aí a nota de crédito dos Estados Unidos despenca, os Estados Unidos não tem como manter, aí você começa, aí ia ter que pedir ajuda da Europa, mas aí se a Europa também já está se derretendo com o euro, o Deutsche Bank está prestes a quebrar, a Alemanha não aguenta mais ter que pagar o welfare para aqueles imigrantes, para a galera toda, ou seja, seria um cenário em que esses grandes centros financeiros quebrariam, né? A dificuldade para um projeto desse é a China, né? Principalmente porque a China, pelo menos que a gente saiba, a elite da China não comunica muito bem com a elite ocidental, né? Não, exatamente. Nessa questão Illuminati, né? Isso é tão complexo, né? De novo. Mas isso é um fato tão complexo que gera até uma discussão maior que talvez nem dê para pôr aqui nesse episódio, né? Que é sociedades orientais. Sociedades orientais tradicionais, né? Não essas que foram atingidas pela Revolução Industrial e Cultural, como Coreia do Sul e Japão, que vivem um patamar totalmente diferente. A gente fala de coisas como Irã, Paquistão, China. Esses países têm uma tradição extremamente forte e são países que valorizam acima de tudo a cultura e, bem ou mal, nenhum imigrante quer ir para lá, né? Porque, apesar deles serem países, quer dizer, não no caso do Paquistão, mas Irã e China sobrevivem bem, né? Mas eles são países que imigrantes não querem ir para lá e eles eles seriam, no caso, a grande resistência a esse movimento. Eu acho que a China, por já ter a segunda maior já é a primeira. O quê? Mas uma economia do mundo. Segunda, sim. Segunda maior economia do mundo, né, peitaria provavelmente fortemente isso. Com porque certeza. hoje em dia,
hoje em dia as bolsas, né, elas são integradas, apesar da China viver um regime semiaberto, ela não tá nem um pouco a fim de quebrar, meu amigo. Então, no primeiro bait que ela visse disso aí, a China tem poder pra fuder o mundo todo. Ela fala, vocês querem brincar, eu brinco também, vamos especular dinheiro aí, e os caras vão jogar, velho. Mas quem sabe não é exatamente esse o plano, né? Usar a China como a bomba final, né? Mesmo ela não estando dentro do plano, você usa ela pra conseguir causar o desastre. E a questão das outras sociedades... A bomba final é outra, né? Eu acho que chinês não sabe perder, não. Se eles falirem, eles apertam o botão. Então nem será? Mas velho. A questão das outras sociedades orientais, Irã, Paquistão, aquela galera toda, é o que é, né? Eles vivem à beira de guerra o tempo inteiro, sob ameaça de guerra o tempo inteiro. Por que será que eles estão? Se eles seriam uma resistência grande a esse projeto, por que será que eles estão sempre sob ameaça de guerra? Por que será que os George Bushes, o pai e o filho, entraram no governo e já arranjaram uma desculpa para invadir Iraque, para invadir Afeganistão, para se pôr ali naquela região? Por que será? Exatamente. E vale lembrar que o Iraque era um dos países mais prósperos, né? Na época. O cara tava mó bem. O cara tava mó bem de situação, né? Virou um caos. Virou um caos? Ou seja... por que atrasar eles? Tá ligado? Foi um país que tava num progresso, um país que seria uma potência lá. E todo esse progresso foi botado anos atrás. Não, e aí é que tá, porque aí é que começa o dominó. Você pergunta, por que atrasar eles? Porque atrasando eles, você desestabiliza a região. Desestabilizando a região, você cria cada vez mais guerras. Como aconteceu. Guerra na Síria, guerra no Iraque. Não, mas liga o raciocínio. Você cria cada vez mais guerras. Com as guerras, você cria um fluxo de pessoas. Você cria os refugiados. Os refugiados vão pra onde? Foram pra onde, né? Europa. Entraram na Europa, começa a fazer o quê? Toda aquela disrupção, toda aquela mistura populacional, aquele crescimento populacional que começa a diluir a cultura da Alemanha, a cultura da França, a cultura daquela galera toda ali. Ou seja, você vê como as coisas se ligam? Acabou de conectar, velho. Fez o círculo. Pois é, e vale lembrar que o George H.W. Bush, o pai, já mencionou a nova ordem mundial num discurso de State of the Union, abertamente. E ele e o filho foram membros da Skull and Bones, na Universidade de Yale, que é uma sociedade secreta, extremamente secreta, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Ambos foram membros do Bohemian Grove, que é o acampamento para super elites que tem na Califórnia. Ou seja, você começa a ligar os pontos, você vê aonde isso leva, você sabe para onde tudo isso leva, né? Bush did 9/11. 9/11 was an inside job. E é com isso que a gente termina aqui, né? 9/11 was an inside job.